E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com um novo projeto, um projeto muito legal, chamado Econofilhos, né? Onde a gente vai estar ensinando economia de filhos para pais, né? Então, continuando aqui, a gente vai ter 4 principais encontros, né? Esse é o nosso primeiro encontro, onde a gente vai fazer a introdução do nosso projeto, explicar alguns conceitos bem importantes de economia e de finanças, para você ficar bem situado nessas coisas. O nosso segundo, né, encontro vai ser um encontro que a gente vai falar um pouquinho mais sobre orçamento familiar, que é algo muito importante para você organizar seus gastos e atingir algumas metas que você queira de, por exemplo, uma casa nova, um carro, essas coisas. O terceiro são produtos bancários, então a gente vai explicar um pouquinho mais sobre cartão, a gente também vai falar sobre perfis de investimento, e o nosso último vai ser o de declaração de imposto de renda, que é bem importante, então a gente vai falar um pouco sobre imposto de renda e também vai disponibilizar uma planilha de imposto de renda. Tanto no imposto de renda, tanto no orçamento, a gente vai também disponibilizar uma planilha. Bom, então aqui falando primeiro mais um pouquinho sobre a gente, né, sobre nós. Nós somos um projeto social, né, que tem como objetivo a passagem de conhecimento em relação à economia e finanças de filhos, que somos nós, para os pais, então não necessariamente só nossos pais, para todos os pais, através de videoaulas explicativas como essa sobre esses assuntos. E os membros, né, os idealizadores desse projeto social, sou eu, o Arthur Souza de Almeida Taveira, e também tem o Lucas Massimini Romanin, que vai estar presente aí em outras aulas. Bom, né, falando um pouquinho mais de conceitos básicos, né, explicando alguns conceitos básicos de economia e finanças para vocês, né, que são bem importantes. Falando um pouquinho sobre economia, né, primeiro, né, pô, a gente fala de economia, 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 né, mas é bom situar, né, o que é economia, né? A economia nada mais é que um conjunto de atividades desenvolvidas pelos homens visando a produção, distribuição e o consumo de bens e serviços necessários à sobrevivência e à qualidade de vida. Tá, né, mas o que é isso? A economia nada mais é do que todas as atividades que incluem o nosso dia a dia de consumo de bens e serviços. Então, eu ir no mercado e comprar alguma coisa faz parte da economia. Então, toda essa parte de consumo. Então, para você consumir algo, você precisa adquirir algo, também faz parte da economia. Eu sei que muitos daí devem ter ouvido também o termo de macro e microeconomia, né? Mas muitos talvez não saibam o que é. Bom, a microeconomia, ela é o ramo que analisa a economia em menor escala e lida com quantidades específicas. Então, quando a gente fala sobre algumas localizações geográficas, então, tipo, falando de pequenas regiões, a gente pode, às vezes, falar de microeconomia falando sobre bairros, falando sobre cidades, às vezes falando sobre a economia de um lugar específico, então depende muito, é mais entidades específicas, como, vou falar sobre tal mercado, vou falar sobre tal bairro, então são coisas mais pequenas. Já a macroeconomia analisa a economia em um sentido mais amplo, então ela vai olhar, por exemplo, a economia toda de um estado, a economia toda de um país, ou até mesmo a economia mundial, então são conceitos bem importantes, assim. E também a gente tem os conceitos, né, de oferta e demanda, né? O que é oferta e demanda que a gente sempre ouve falar, né? Primeiro, a oferta ela se refere à quantidade que os vendedores querem e estão dispostos a vender em produto. Então, oferta é tudo que eu tenho disponível à venda daquele produto. Então, a oferta de bananas, então a quantidade disponível de bananas que eu tenho para venda. Ou de serviços, então a gente pode falar de oferta de serviço também. Por exemplo, um serviço de dentista, por exemplo. Quantos consultórios de dentista existem por aí? Também tem essa questão de oferta. E já a demanda, ela é a quantidade que os consumidores querem e estão dispostos a comprar. Então, a demanda, por exemplo, a gente tem a oferta, né, que é, vou usar o mesmo exemplo da banana, a gente tem a quantidade de bananas que estão disponíveis para venda. Mas dessa quantidade de bananas disponíveis para venda, né, ou até pode ser, a demanda pode até ser maior, né? A demanda é basicamente quantas bananas uma determinada pessoa, um determinado grupo de pessoas demanda ou quer consumir, quer comprar e consumir de bananas. Então, às vezes, a demanda pode ser maior que a oferta, ou a oferta pode ser maior que a demanda, ou as duas podem estar em equilíbrio, mas é isso que você tem que guardar. A oferta é a quantidade disponível e demanda é a quantidade requerida. Então, a quantidade que realmente os consumidores querem. Outros conceitos importantes, né? Primeiro, o conceito de imposto. Acho que todo mundo sabe aqui, né, o que é imposto, mas é importante deixar bem claro o que é esse conceito explicado exatamente, né? Porque às vezes a gente ouve falar do termo e não sabe exatamente o que é. Então, o imposto aqui, ó, é a parcela de renda cobrada pelo governo, direta ou indiretamente, dos agentes econômicos com o objetivo de manter a estrutura governamental e reverter a coletividade de benefícios coletivos. Bom, basicamente é o seguinte:
O que é o imposto? O imposto é que você paga, então é como se fosse uma parcela paga, como ele diz aqui, pode ser direto ou indiretamente. Quando você compra algum produto, você indiretamente está pagando imposto, porque dentro daquele preço do produto tem os impostos, né? Por exemplo, o ICMS, que é de circulação de mercadoria, é um dos impostos que você vai pagar indiretamente na compra de um produto, mas também aqui tem aqueles diretos que você paga, então, por exemplo, o IPTU, o IPVA, são impostos que você paga diretamente. E eles servem para manter a estrutura governamental e reverter a coletividade de benefícios coletivos. Ou seja, eles servem para você manter os status do governo, então para o governo poder pagar suas contas e também para reverter benefícios coletivos, como, por exemplo, implantação de rodovias, ou quando, por exemplo, eles renovam o asfalto, renovam estradas, também quando eles constroem hospitais, constroem escolas, tudo isso é revertido em benefícios, né? Então, esses são os benefícios. O conceito de consumo também é muito importante. Ele representa a maior destinação da renda e ele é por meio do consumo que os agentes econômicos têm as suas necessidades econômicas satisfeitas. Então, o consumo é basicamente aquilo que você compra e consome, então é basicamente o atendimento de necessidades mesmo, como o consumo de um serviço, o consumo de produto. Eu preciso me alimentar, eu vou consumir determinados alimentos, então vou lá e eu compro, então esse é o consumo. Ou, por exemplo, de um serviço, eu preciso de um dentista, ver se está tudo aqui com meus dentes, como eu já disse várias vezes, o dentista está aqui, para ver se meus dentes estão ok, um médico, ou também preciso de um fogão, eu vou lá e compro fogão, tudo isso é consumo. É aquilo que eu vou estar consumindo, atendendo às minhas necessidades econômicas, que como disse, economia, né, é essa questão daquilo que a gente precisa para sobreviver, né, como eu vou voltar aqui, ó, os consumos de bens e serviços necessários à sobrevivência e à qualidade de vida. Então, sobrevivência, então aqui a gente tem um consumo voltado à sobrevivência, então, por exemplo, alimentos, bebidas que a gente precisa para viver, uma moradia, ou qualidade de vida, então, um dentista, um médico, é tudo relacionado à qualidade de vida. A gente também tem a poupança, né? Que a poupança é a parcela da renda que ela não é gasta em consumo e, de maneira geral, ela representa um sacrifício no presente para permitir um consumo futuro. Beleza, né? Tá, o que significa isso? A poupança é basicamente o seguinte: você recebe uma determinada renda e tudo aquilo que não vai para o consumo ou para impostos, você vai ter, vai ser a poupança, né? Que é aquilo que você não vai gastar. E o que ele quer dizer com se representa sacrifício no presente para permitir um consumo no futuro? Porque você vai estar guardando agora um dinheiro que você pode usar ele futuramente para adquirir outras coisas. Então, é um sacrifício no presente, porque você não vai gastar esse dinheiro agora, mas ele vai permitir um consumo no futuro, porque você pode juntar e comprar um fogão, por exemplo, ou comprar uma casa, ou comprar um carro, enfim, comprar o que você quiser. Está relacionado com as suas metas, né? Que é um pouquinho mais o que a gente vai falar mais na parte de orçamento familiar. E, por fim, um conceito também muito importante, a diferença entre papel moeda e a moeda papel, né? E a moeda escritural, né? Papel moeda, enfim. A moeda papel é representada pelo papel e pelas moedas metálicas. Então, é basicamente aquele dinheiro que a gente tem mesmo. Então, aquelas notas de 100, 50, 20 e também as moedas de R$ 1, 50 centavos, 25 centavos. Tudo isso é moeda papel. Já a moeda escritural ela é representada pelos depósitos à vista nos bancos comerciais, também chamada de moeda bancária. A moeda escritural é basicamente toda aquela moeda presente no banco. Então, quando a gente faz depósitos, quando a gente faz transferência, pagamento, é tudo parte de uma moeda escritural, né? Que não é necessariamente ela existe fisicamente, mas ela está lá e ela é muito importante na sociedade em geral. Assim. E agora, falando um pouquinho mais de conceito de finança, aqueles foram conceitos de economia bem importantes para você entender como funciona a economia e quais são alguns aspectos dela. E agora eu vou falar sobre as finanças, né? Que também são muito importantes. Então, é basicamente o que a gente está explicando aqui, né? Um pouquinho mais sobre finanças pessoais e alguns desses conceitos também. Então, as finanças, elas representam a ciência que estuda o uso do dinheiro. De forma mais ampla, podemos definir que esta área trata dos processos que envolvem o manejo de capital. Então, ela basicamente estuda, diferente da economia que estuda aquela questão de bens e serviços, então, de toda aquela questão de consumo, de bens e serviços, de oferta, demanda, enfim. A finança, ela já vai estudar o uso do dinheiro em si. Então, como o dinheiro é manejado, aqui ele fala de manejo de capital. Então, é toda a questão de como é feita a utilização de dinheiro, como funciona a utilização de dinheiro, quais são os processos, enfim, essas coisas. Eu vou começar falando sobre um conceito muito importante nas finanças, que é a intermediação financeira. Como funciona a intermediação financeira? Aqui a gente tem os agentes superavitários, os intermediários financeiros e os agentes deficitários. Tá, o que é isso, né? Basicamente funciona assim. Eu tenho um dinheiro guardadinho e vou fazer um depósito num banco.
Então, esses intermediários financeiros, eles podem ser bancos, instituições financeiras, enfim, é tudo aquilo que eu consigo guardar o meu dinheiro ou pegar um empréstimo, por exemplo. Então, eu vou lá no meu banco, e deposito uma certa quantidade de dinheiro, porque eu tenho um dinheiro guardado, e eu vou deixar lá. E esse dinheiro, para mim, já no banco, ele vai render juros que eu vou receber como se fosse um pagamento, né, por eu deixar meu dinheiro lá guardado. E os agentes deficitários, eles vão pegar crédito dessa instituição financeira, que, por exemplo, então, tem a instituição financeira, que é o meu banco, e também tem o seu Carlos. O seu Carlos, ele está precisando de um empréstimo porque ele quer expandir os negócios dele, por exemplo, de açougue. Então, ele quer expandir o açougue dele, ele precisa de um empréstimo, então ele precisa de um dinheirinho. Então, ele vai lá e pega um crédito no banco, que pode ser em forma de empréstimo, né? Ou de outras coisas. Pode ser um cartão de crédito também. Às vezes, você usando o cartão de crédito, também você vai estar pegando o crédito de um banco, você está sendo um agente deficitário. Essas são as transações primárias, né? E depois disso, quando eu fizer um saque na instituição financeira, eu vou lá e exijo um saque, a instituição financeira vai ter que pagar para mim esses depósitos que eu fiz, o valor desses depósitos que eu fiz, acrescentado, né, de uma taxa de juros que eu vou receber por deixar ele lá. Já os agentes deficitários, eles vão pagar a instituição financeira depois de um determinado período de tempo. Aqui, esse saque aqui que eu faço, primeiro de tudo, né, o agente superavitário faz esse saque, quando ele exige esse saque, né, e a a instituição financeira devolve esse dinheiro, ele pode ter um prazo determinado ou não, mas na maioria dos casos ele não tem. Por exemplo, como eu deposito dinheiro, sei lá, na poupança, não tem um prazo determinado, mas às vezes eu posso colocar também em um título que tenha vencimento, que é uma parte de investimento, vai estar mais explicado na parte de investimentos, que vai estar lá para frente. E também a gente tem, então, nessa parte, e agora já na parte dos agentes deficitários, geralmente esses empréstimos, essas coisas têm um prazo determinado. É muito difícil casos que não tenham um prazo determinado, porque às vezes você entra em atraso e isso gera mais dívidas, então geralmente tem um prazo determinado. E eles vão devolver esse crédito em forma de pagamentos, que também geralmente vai estar acrescido numa taxa de juros por eles terem pego esse dinheiro. E a diferença entre a taxa de juros cobrada pelos bancos nos empréstimos, pelas instituições financeiras nos empréstimos, e a taxa de juros cobradas nos depósitos, é o que o banco vai ganhar, que é chamado de spread financeiro, que é a diferença entre o que o banco recebe de crédito e o que o banco paga de depósitos. É basicamente isso. Essa diferença é o que o banco ganha como lucro, né, como receita. Outro conceito importante também de finanças é retorno e risco, né? O retorno, ele diz respeito ao que a pessoa vai ganhar ao realizar determinada ação, e o risco é a chance de algo acontecer diferente do esperado, né? Então, o retorno, ele está relacionado basicamente... Então, quando eu realizo determinada ação, então, vou usar o mesmo exemplo aqui, eu fui lá e depositei meu dinheiro no banco X. O que eu vou receber aqui, né, a diferença entre o que eu coloquei e o que eu vou receber vai ser basicamente os juros, né, que são o retorno, basicamente qual retorno eu tive. Então, eu pego aquilo lá, divido pelo que eu coloquei, faço menos um, e é basicamente o retorno que eu tive naquela operação, né? E o risco, a chance de acontecer algo diferente do esperado. Então, vamos lá, vamos supor que eu coloco meu dinheiro no banco, mas o banco, por algum motivo, ele quebra. Esse é um risco que eu tenho. Eu tenho o risco do banco quebrar, por exemplo. Ou quando eu sou o banco e eu empresto dinheiro para alguém e a pessoa não paga. Também é um risco que eu tenho como banco. E esse risco, né, tanto para mim, tanto para o banco, é chamado de risco de crédito, né, que é o risco que a pessoa tem de não pagar, de não cumprir com essas obrigações financeiras de crédito. E aí a gente também tem uma relação, né, entre risco e retorno, que à medida que um deles aumenta, o outro vai seguir na mesma proporção. Então, basicamente, quanto maiores os riscos, maiores serão os retornos, ou vice-versa. Então, operações que eu faço que terão mais riscos, significativamente, elas deverão ter um maior retorno. Ao mesmo tempo que eu faço operações menos arriscadas, como, por exemplo, a poupança. A poupança é uma operação que é quase nada arriscada, já que ela é garantida pelo fundo garantidor de crédito, não vou ter risco de mercado, não vou ter, que o risco de mercado é de oscilações de preços, né? Não vou ter outros tipos de risco, eu vou ter um retorno também menor. Por isso que a poupança é um dos investimentos que tem a menor taxa de retorno, porque o risco também é praticamente zero. Ao mesmo tempo que se eu faço um investimento, por exemplo, em ações, os riscos vão ser muito elevados, porque tem um risco de mercado, risco de liquidez,
e os meus retornos também terão que ser grandes. Porque a chance que eu tenho de perder meu dinheiro é maior. Basicamente isso. E agora falando um pouquinho de juros e capitalização, né? Que é outro ponto muito importante que às vezes as pessoas não sabem. Na verdade, elas até sabem, mas elas não sabem algumas diferenças, algumas situações importantes. Então, basicamente é o seguinte. Juros, ele é o rendimento que se obtém quando se empresta dinheiro por um determinado período ou que se tem que pagar quando pega o dinheiro emprestado. Que foi basicamente o que eu falei. Quando você empresta dinheiro, então aquele momento que eu estou depositando no banco, eu estou emprestando dinheiro para o banco. É o dinheiro que eu vou ter que é o rendimento que eu obtenho sobre estar emprestando dinheiro para o banco ou estar emprestando dinheiro para alguém. É o que eu ganho, basicamente, né? Ou quando eu pego o empréstimo, é o que eu tenho que pagar para o banco ou para alguém que eu fiz o empréstimo, enfim. E a taxa de juros é o percentual utilizado no cálculo de juros. Então, os juros é bem importante por causa disso. É bem importante você saber os juros que você paga, os juros que você recebe, enfim. Os juros eles são capitalizados de duas formas diferentes. Antes de explicar as formas de capitalização, né? O que são capitalizados? É que os juros, durante determinado... Então, quando vai passando o tempo, os juros eles vão sendo capitalizados. Às vezes, por exemplo, a capitalização dos juros pode ser mensal, pode ser semestral, enfim. É quando os juros vão sendo... como que eu posso dizer? Eles vão sendo colocados sobre o capital inicial, então eles vão sendo contabilizados sobre o capital inicial, aumentando aquele valor. Isso a capitalização de juros. E eles podem ser capitalizados de duas formas diferentes, né? Que é a capitalização simples e a capitalização composta. A gente ouve muito falar sobre juros simples e juros compostos, está relacionado a essas formas de capitalização, né? Então, na capitalização simples, os juros eles vão incidir sobre o capital inicial durante todo o período de tempo. Então, eu vou lá, aplico R$1.000, conforme os juros forem sendo capitalizados, eles vão sendo capitalizados sempre sobre os meus R$1.000. Sempre, sempre. Então, se eu tenho uma taxa de 5% de juros ao mês, que isso dá R$50, R$50 desses 1.000, eu vou ganhar R$50 todo mês. Não importa o que aconteça. Não importa que o montante é a soma do capital mais os juros, não importa que o meu montante esteja aumentando. Ele vai sempre ser R$50, porque ele vai estar sempre sendo a capital inicial, que é R$1.000. Já na capitalização composta, os juros eles vão incidir uns sobre os outros. Ou seja, a capitalização dos juros incide sobre o capital mais juros. Então, beleza, no primeiro mês aqui, vamos supor que eu tenho exatamente uma taxa de 5% ao mês, ele vai ser aplicado sobre os 1.000, porque é o que eu tenho. Porque o montante no momento zero vai ser capital mais juros, mas os juros é zero, então vai ser só meu capital. Então, vai ser 1.050 no primeiro mês. Porém, quando eu for aplicar esse 50% de novo, ao invés de no segundo mês dar 1.100, que é a capitalização simples, esses 5% eles vão ser aplicados sobre os 1.050, ou seja, sobre o montante. Então, os juros eles vão incidindo uns sobre os outros, porque os 5%, além de incidir sobre o 1.000, ele também vai incidir sobre os R$50. Então, ele vai incidindo e os juros compostos, eles aumentam muito. Por isso que, geralmente, os juros compostos são maiores que os juros simples. Mas é bem importante entender que quando a gente tem um prazo determinado, os juros simples, eles acabam sendo maiores que os juros compostos. Porém, quando a gente tem prazos diferentes e geralmente prazos maiores, os juros compostos eles são maiores. Então, como eu disse, na capitalização, isso aqui não é importante muito você guardar, mas é mais uma ilustração do que eu falei. Na capitalização simples, o montante ele vai ser calculado como? O capital vezes 1, porque é importante você colocar o capital nessa conta, né? Não faz sentido você não capital. Se você tirar esse 1, ele vai dar o valor dos juros, não do montante. A mesma coisa aqui embaixo. Se você tirar o 1, ele vai estar contabilizando só o montante. Quer dizer, só os juros. Então, aqui ele vai ser capital vezes 1 mais a taxa, que é a taxa de juros, que é aquilo que eu falo aqui, que é o percentual utilizado no cálculo dos juros, vezes o tempo que você usa. Então, se você está deixando por 2 meses e a taxa é 5%, é só fazer 5 vezes 10, que é 10%. Naquele caso lá, em 2 meses ia ser 1.100. Então, a conta aqui está batendo. Já que na capitalização composta, na capitalização composta, ele é calculado, o montante ele é calculado como capital vezes 1 mais a taxa novamente, só que elevado ao tempo, porque como os juros incidem sobre uns sobre os outros, eu não posso multiplicar a taxa pelo tempo, eu tenho que elevar a taxa sobre o tempo. Entendeu? Então, ele vai incidindo várias vezes. Então, 1 mais taxa vezes 1 mais taxa vezes 1 mais taxa, e não só 1 mais a taxa vezes o tempo, porque ele vai estar incidindo um sobre o outro. E aí aqui só uma ilustração, né, que sendo C o capital, I a taxa e N o tempo. E isso
essa foi a primeira aula sobre conceitos básicos de economias e finanças. Eu espero que vocês tenham entendido, né? Obrigado, né? E até uma próxima aula, que a nossa próxima aula, como eu já disse, vai ser sobre o orçamento familiar. E qualquer dúvida, vocês podem escrever aqui nos comentários que a gente vai estar respondendo. É isso, pessoal. Obrigado e até mais.